Primeiro, a gente vai ter o climatério enquanto a mulher ainda está menstruando, né? E ela vai se apresentar com aquelas menstruações infrequentes, que ela vai saber que está chegando o dia da menopausa dela, com fogachos, né? Com alteração da libido e assim por diante. Então, essa transição da capacidade reprodutora para um período que não produz mais hormônios é o climatério. Então, ele dura mais ou menos 10 anos. A menopausa é um dia em específico que a paciente deixou de menstruar. Um dia não, né? A menopausa é quando a paciente tem que ficar... A gente faz o diagnóstico da menopausa quando ela tá há pelo menos 1 ano sem menstruar. Então, naquele dia que completou 1 ano sem menstruar, a gente pode falar, essa mulher entrou na menopausa, tá? Então, por isso que eu falei um dia, porque é um dia o primeiro dia que completou 1 ano, né? Isso que eu quis dizer. Então, é a última menstruação da vida da mulher, né? Que foi há 1 ano. A média da menopausa é 51 anos, né? Mas pode ter aí uma diferencinha, né? 50, 51, 52 anos, as mulheres entram em menopausa. E aquelas pacientes que entram em menopausa, que param de menstruar com menos de 40 anos, a gente pode dizer que ela teve uma menopausa precoce, tá? Menos de 40 anos, menopausa precoce. Aqui, a gente não precisa de nenhum exame laboratorial para fazer o diagnóstico do climatério nem da menopausa. O diagnóstico é eminentemente clínico. E nele a gente vai ter uma mulher com fogachos, que são aqueles calorões que pode ter inúmeras vezes no dia, secura vaginal, irritabilidade, insônia, né, um estresse muito grande, até tristeza, episódios depressivos, pode desenvolver osteoporose também. Então, tudo isso faz parte de sinais e sintomas do climatério, né? São os sintomas. O mais frequente é o fogacho, que são as ondas de calor, né? Eles duram 1 a 3 minutos e pode aparecer até 30 vezes no dia. Tipo, pode aparecer muitas vezes no dia, na noite, atrapalha a paciente a dormir. E a avaliação que a gente tem que fazer para essas pacientes que entram no climatério, né, que estão para chegar na menopausa ou que já entraram, que já tiveram a menopausa, né, não entraram na menopausa. A menopausa é um dia só. Vamos dizer assim pra gente lembrar. A gente tem que fazer a avaliação clínica e laboratorial, mas não para fazer o diagnóstico, e sim para fazer o acompanhamento. Então a gente tem que fazer o rastreio do câncer de mama, que é a partir dos 50 anos, né? O Papa Nicolau, que é a partir dos 25 anos a cada 3 anos. A gente faz o Papa Nicolau até os 64 anos e a mamografia até os 69 anos. Uma ultrassom transvaginal, só se a gente tiver alguma alteração, né, a gente faz. E o laboratório, glicemia, perfil lipídico e sangue oculto nas fezes, a partir de 50 anos a gente já pode começar a pedir, beleza? Aqui, as pacientes podem desenvolver diminuição do desejo sexual também, porque tem diminuição da testosterona. Então, pode ter essa diminuição da libido, né, do desejo sexual. E o epitélio vaginal fica afinado e ressecado, e por isso pode haver sangramentos no período menstrual ou dor na relação sexual, tá? Devido a essa alteração do epitélio da vagina da paciente. A gente pode indicar reposição hormonal para aquelas pacientes que estão com sintomas intensos que está atrapalhando a vida dela. Então, a gente tem esse tratamento, né, para essas pacientes com sintomas intensos, que é com estrogênio e progesterona. A gente utiliza a progesterona para evitar o câncer de endométrio, mas se for uma paciente que foi esterectomizada por algum motivo, a gente pode utilizar só o estrogênio. Mas, de maneira geral, é o anticoncepcional oral combinado, né? O estrógeno com progesterona. Então, uma coisa que a gente tem que ter guardadinho, né? Que a gente tem que ficar atento, é que essa reposição hormonal, ela aumenta o risco de câncer de mama, ela aumenta o risco de AVC, ela aumenta o risco de cardiopatias. Então, se a paciente tiver um antecedente de familiar de primeiro grau com câncer de mama, a gente tem que, é melhor não indicar, né? Isso daí. Mas ela diminui o risco de câncer de cólon e reto e diminui o risco de fraturas de bacia. Então tem seus prós e seus contras, né? A gente tem que ver o que é mais indicado para a paciente. Essa terapia vai ser contraindicada se ela tiver câncer de mama, câncer de endométrio, doença hepática, né? Sangramento vaginal que não foi diagnosticado, porque pode ser um câncer de endométrio
Então a gente tem que excluir essas contraindicações. E ela é indicada para aquelas pacientes muito sintomáticas. A terapia hormonal não é indicada unicamente para o tratamento da osteoporose, tá? Então, vai ser mesmo para os sintomas climatéricos da paciente. E antes de fazer a terapia hormonal, sempre solicitar o perfil lipídico e a mamografia. Para aquelas pacientes que só têm sintomas de secura vaginal, de dor na relação sexual, a gente pode indicar o estrogênio em creme, né? Creme vaginal, que vai ser para aquelas pacientes que só estão com aquela queixa realmente lá em relação à secura vaginal. Ele é contraindicado também em casos de câncer de mama, tá? E para aquelas pacientes que têm fogachos, a gente também tem alguns fitoestrogênios que dizem, né? Deixa eu achar aqui onde foi que eu escrevi. Na verdade, tem gente que diz que é placebo e tem gente que diz que é bom. Que são aqui a soja, a folha de amora, a linhaça, que algumas pessoas indicam, né? Mas estudos dizem que isso daí é placebo, que não funciona. Esses fitoestrogênicos, que fala fitoestrogênios. Então, a gente tem que aí ponderar, né? Se a paciente dizer que quer tomar isso, que funciona pra ela, então toma, né? Você não vai brigar com a cultura da paciente. Mas o mais indicado, se não melhorar esses sintomas, vai ser a terapia hormonal. E se for uma queixa lá vaginal, né, a gente dá em creme. Não precisa só do hormônio sistêmico, né? Então, como que seria um checklist desse tema? Vai ser uma paciente que chega lá, né, com seus 50 anos, com seus 49 anos, com seus 53 anos, um exemplo, né? Ela chega falando que tá sentindo muito calorão, que isso tá atrapalhando o trabalho dela, que ela não tá conseguindo dormir porque ela acorda no meio da noite com calor intenso, aí do nada acaba o calor, tá frio, ela se cobre, aí ela acorda de novo querendo se descobrir, com calor, suando. Então, esse seria uma queixa de uma paciente nesse período, né, do climatério. Então, seria a queixa principal da paciente, depois de realizar o acolhimento, né, a gente pergunta sobre a queixa principal e depois para os sintomas acompanhantes, né? Quando iniciou, qual a intensidade, quais são os fatores de melhora ou piora, é mais frequente de dia ou de noite, atrapalha seu sono, você usou algum medicamento para aliviar, funcionou, não funcionou, você está tendo algum outro sintoma, como irritabilidade, sudorese, você teve algum sangramento, dor na relação sexual, corrimento, prurido, coceira, né? Você tem que falar para ela. E assim por diante, palpitações, diminuição da libido. Então, tudo isso seria sintomas acompanhantes aqui que podem estar junto com pode estar presente no climatério, né? E também sintomas depressivos, né? A gente tem que perguntar também. Tristeza, desânimo, inclui aqui também a gente perguntar, tá? Depois vamos para os antecedentes pessoais e familiares, né? Se ela tem hipertensão, diabetes, alguma doença do colesterol, alguma doença do coração, do pulmão, né? Tem que perguntar assim. Epilepsia, cardiopatias, infarto, trombose venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, porque se a gente for receitar uma terapia hormonal para ela, a gente tem que descartar essas contraindicações, né, de terapia hormonal via oral e assim por diante. Se já teve ou tem câncer de mama, se teve câncer de colo do útero, de endométrio, alguém na família tem algum desses, né, ou tem enxaqueca, então tudo isso a gente tem que perguntar, pensando lá nas contraindicações da terapia hormonal. Né, que a gente falou bem certinho na live de planejamento familiar e anticoncepção. Então, a gente também tem que perguntar sobre os antecedentes ginecobstétricos. Qual foi a data da última menstruação? Né? Lembrando que para a gente fazer o diagnóstico da menopausa tem que ter sido há mais de 1 ano a última menstruação. Se ela ainda não chegou na menopausa, como que é o fluxo? É regular? Você tem muita cólica? Você tem parceiro fixo? Você é casada? Assim a gente vai perguntando sobre os antecedentes ginecobstétricos, né? Se ela tem vida sexual ativa, se usa preservativo, se já utiliza algum método hormonal, né? Quantos parceiros ela tem, se tem filhos, quantos, como que foi o parto, por que foi cesárea, se foi. E os hábitos, se fuma, se bebe, se é sedentária, se usa drogas ilícitas. Depois a gente vai para o exame físico. Como sempre, pede permissão, vai ao banheiro, se troca, coloca a bata, se deita na maca, a gente vai, chama um profissional
uma profissional da saúde do sexo feminino. A gente lava as mãos, aquece, nos paramentamos com máscara e luvas e nos posicionamos à direita da paciente. Aqui a gente pode pedir o geralzão, né? Ectoscopia geral, verbalizamos todos os sinais vitais, né? Frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, saturação, temperatura, pulso, sempre verbalize tudo, fale o que veio alterado, o que não veio alterado. Peso e IMC altura é importante aqui também. E fazemos o exame físico direcionado, né? A gente tem que fazer o exame físico ginecológico da paciente. A gente pode fazer rapidinho a inspeção, a ausculta, a percussão e a palpação abdominal. E a inspeção, a visualização com o espéculo e o toque bimanual do exame direcionado ginecológico da nossa paciente, né? Depois, os exames a serem solicitados. Aqui a gente não precisa de exame para fechar diagnóstico de menopausa ou para dizer que a paciente está na fase do climatério. Mas a gente tem que pedir um hemograma completo, uma glicemia, né, para ver se ela tem ou não diabetes, um perfil lipídico, a gente também pode pedir, né? E a gente explica que essas alterações que ela tá, esses sintomas, fazem parte do climatério, que é um período fisiológico da mulher, né, que ela tá passando desse período reprodutivo para esse período não reprodutivo, que os níveis hormonais dela estão todos alterados e por isso ela tem esses sintomas que vão e voltam, né? Então, tudo isso a gente tem que falar. E dura mais ou menos dos 40 aos 65 anos ou dos 55 aos 65, uma base mais ou menos aí de uns 10 anos, né? E tranquilizar, né? Dizer que isso é normal, envelhecer é normal, é fisiológico, é biológico. E a gente pode explicar a diferença de menopausa e de climatério para paciente. E dizer sobre a importância dos rastreios, tanto do câncer de mama, quanto do Papa Nicolau, quanto do câncer de colo retal, né? Fazendo a pesquisa de sangue oculto nas fezes. E se ela fuma, dizer para parar de fumar. Se ela bebe, dizer para parar de beber. Praticar exercícios físicos, uma alimentação saudável, não ser sedentária, né? Que seria os exercícios físicos. Falar sobre a higiene do sono. Se ela não está conseguindo dormir bem, falar para evitar alimentos que sejam estimulantes, como por exemplo o café, né? Que muitas das vezes a pessoa não consegue dormir, e fazer a prevenção primária da osteoporose, né? Tomar mais sal, mais sol, mais frutas, né? E verduras. E seria basicamente assim, tá? Sempre orientar os rastreios. Se ela tiver indicação, a gente já realiza a mamografia, né? Se ela tiver mais de 50 anos, a gente já pede o primeiro exame. Se o citopatológico dela foi há mais de 3 anos, a gente já pede também. E a gente vê aí, né, se é necessário ou não a realização do método hormonal para nossa paciente, ou só do creme vaginal, se a queixa dela for só em relação à vagina. E em relação à dor, né, a secura vaginal, quer dizer, e a mudança do estilo de vida, tá bom? Então seria isso, gente. Basicamente isso. E se ela tiver mais de 65 anos, a gente também pode solicitar uma densitometria óssea, né? E terminamos. Assim seria um checklist de climatério. Espero que eu tenha ajudado, espero que tenha sido útil para você e nos vemos na próxima. Qualquer informação que você queira agregar, que eu possa ter esquecido de falar aqui, ou que você queira me corrigir, né? Alguma atualização, pode deixar aqui nos comentários que a gente conversa. E é isso, até a próxima, fiquem com Deus, bons estudos e bora passar nessa prova.